Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai analisar as cenas do trailer do próximo episódio de Game of Thrones e também a gente vai falar sobre a nossa predição de quem vai sobreviver e quem vai morrer no próximo episódio. Antes de começar, vamos dar uma olhada no trailer. The most heroic thing we can do now is look the truth in the face. The Night King is coming. The dead are already here. Um dos pontos mais interessantes do episódio passado foi o plano que eles desenvolveram para vencer o Exército da Noite. O plano é um tanto quanto simples, mas não necessariamente muito bom. Como eu falei no vídeo passado, qualquer alteração nas condições que eles estão prevendo pode fazer com que esse plano dê errado e essa batalha se transforme na verdade em um massacre. Pra quem não lembra, o plano é bem simples. Eles iam usar o Bran como isca, deixar ele no bosque para que o Rei da Noite fosse lá atacar ele, e nesse momento eles estariam com uma armadilha pronta para derrotar o Rei da Noite. Mas o problema é, o Rei da Noite não foi visto em nenhum momento nesse trailer. Será que ele vai aparecer? Galera, a gente tem tanta coisa para falar sobre essa última temporada de Game of Thrones que a melhor coisa que você pode fazer é se inscrever aqui no canal e você receber as notificações de quando a gente fizer um novo vídeo sobre o assunto, beleza? Uma das primeiras coisas que a gente nota nesse trailer é que ele tá bem escuro, né? E o motivo disso é porque os Caminhantes Brancos eles estão criando essa névoa em volta de Winterfell, fazendo com que as condições de batalha sejam mais complicadas, né? É um plano bem estratégico, uma maneira bem legal deles estarem mostrando os poderes dos Caminhantes Brancos, fazendo com que essa névoa dificulte a visão dos soldados que estão protegendo Winterfell e até mesmo dos dragões sobrevoando o campo de batalha. Depois nós vemos uma formação dos Imaculados, Jon e Dany olhando para o exército antes da batalha, Sam vendo o exército em marcha, Arya e Sansa também na muralha, Davos também em um ponto diferente, e depois o pessoal nas criptas. Tem uma teoria que eu tenho visto por aí, muita gente falando de que as criptas não são um local seguro, que essas pessoas estão correndo maior risco do que os outros que estão lá de fora da batalha. Essa teoria, ela tem base em um elemento. Os Caminhantes Brancos podem levantar os mortos para lutar a favor deles. E você colocando o pessoal nas criptas, em teoria seria muito fácil para eles levantarem os mortos dentro da cripta e acabar matando todo mundo lá dentro. Por que que eu acho que isso não vai acontecer? Primeiro que naquelas criptas tem basicamente só a família Stark lá dentro. Pode ser que tenha algum outro lord que esteja sendo enterrado lá e tudo mais, mas o fato é o seguinte, não é todo mundo que vai para lá, não é qualquer pessoa, não é qualquer soldado que morreu e está sendo enterrado lá naquelas criptas. E se a gente for parar para pensar nisso, a gente vai lembrar o seguinte, o Ned a essa altura ele já é pó, né? Porque quanto tempo se passou desde a primeira temporada? Pelo menos nos livros, né? A Cat foi jogada no rio, né? E o Robb ele foi despedaçado e nunca voltou para Winterfell. Talvez, se isso aconteça, a única vantagem, a única grande pessoa que eles poderiam trazer de volta é o Rickon, que é o irmão mais novo da família Stark. O que eu também não acho que vai acontecer, porque não tem nenhum Stark dentro das criptas para lutar contra ele. Então, todo mundo tá lá dentro, ninguém conhece o Rickon. Então eu acho que não vai ter aquele apelo dramático que teria. Eu tenho uma outra teoria, eu não sei se tem alguém mais falando, mas eu tive essa ideia na hora que eu tava escrevendo aqui o roteiro pro vídeo de hoje, que é o seguinte, essa batalha não vai terminar bem, né, vai fazer com que a grande maioria dos personagens tenha que fugir, tenha que sair correndo de Winterfell, e essa galera que tá dentro das criptas, eles estão até salvos, mas eles vão ficar presos lá dentro, meio que ilhados dentro de uma cidade cheia de mortos-vivos. O exército vai estar lá e eles vão estar presos lá dentro. E isso eu acho que poderia ser uma ideia muito interessante a ser explorada. A gente continua com algumas cenas, né? Tem o Tyrion e o Jorah e outros espalhados no castelo. Jon falando que o Rei da Noite está vindo. A primeira coisa que é interessante a gente notar é o seguinte, você tem a imagem do Jon e você tem a voz dele, mas não é uma cena dele correndo, chegando e falando isso. É uma sobrevoz, né? É um voice over, é uma voz que tá falando como se fosse uma narração, mas não é ele que tá falando. Então eu prefiro entender que nessa imagem a gente tem um Jon assustado, um Jon surpreso com o que está acontecendo,
mas ele não tá assustado com relação a ter visto o Rei da Noite. Eu não acho que o Jon tenha visto o Rei da Noite e por isso ele saiu correndo. Ele deve ter visto alguma outra coisa que foi muito assustadora, que deixou ele preocupado, tá deixando ele assustado e por isso ele tá correndo. A gente tem uma outra cena com os Imaculados, os Dothraki e os Soldados do Norte. Depois tem essa cena da Arya correndo dentro do castelo, totalmente assustada, sem aquela arma especial dela que ela pediu pro Gendry fazer. Mas o interessante é que ela tá dentro do castelo e ela também tá correndo. Aí a gente tem uma outra cena dos Imaculados. A gente teve várias cenas dos Imaculados nessa batalha, né? Nesse trailer. Beric e o cão dentro do castelo, tomando bastante cuidado para onde eles estão indo. Mas o interessante tem alguma coisa dentro do castelo de Winterfell. Tem alguma coisa acontecendo lá dentro. Uma cena da Dany e do Drogon tendo dificuldades em voar na névoa. Os Imaculados novamente. A gente vê Theon com o arco e o Jon perto de uma árvore. O que me faz pensar que isso faz parte da mesma cena. Tanto o Jon dentro do bosque, quanto o Theon dentro do bosque tentando proteger o Bran. Por fim, a gente vê a Dany ainda irritada com o Jon, falando pra ele que os mortos chegaram. E aí a gente tem Brienne e os Soldados do Vale. Tem uma galera também falando na internet com uma expectativa de que vai ver o exército dos mortos não só montados em cavalos, mas eles vão estar montados em aranhas gigantes. Eu ia adorar ver uma cena dessa, mas eu não acho que eles iam gastar tempo com efeito especial só pra trazer umas aranhas, assim, só pra dar uma cara diferente. Eu não acho que isso vai se concretizar. Bom, e agora a gente vai falar sobre a previsão de mortes, né? Apesar de eu achar que vai ser um episódio que vai massacrar muita gente, a gente ainda tem muito personagem, ninguém morreu na temporada até agora, e esse vai ser o maior episódio de Game of Thrones de todos os tempos. Então eu acho que eles realmente têm muita chance de mostrar muita gente morrendo, e algumas dessas pessoas que morrerem, dentro do elenco dos personagens principais, que eu acho que vão voltar como mortos-vivos. Por exemplo, o Verme Cinzento. Pra mim, ele é uma das pessoas que vai morrer nesse episódio e que vai voltar como Caminhante Branco. Outra pessoa que tá na minha lista de previsões de morte é a Brienne, porque no último episódio ela tava muito feliz, ela conseguiu conquistar os objetivos que ela queria. Então eu imagino que ela possa morrer e também imagino que ela possa voltar como um morto-vivo, porque ia ser uma cena muito interessante eventualmente o Tormund ou o próprio Jaime enfrentarem ela como uma morta-viva. Eu acho que isso seria bem interessante. E por fim, nessa minha lista de previsões de morte, eu acrescento o Bran, né? Ele tá achando que ele é muito mais esperto do que o Rei da Noite, ele acha que ele conseguiu já descobrir tudo, que ele veio com o plano, vamos me usar de isca, não sei o que. Então eu acho que muito provavelmente ele vai acabar morrendo nesse episódio, né? É uma coisa bem sarcástica, uma ironia presente em episódios do Game of Thrones, é que a grande maioria das pessoas acabam morrendo da maneira mais besta que possa existir, né? O Tywin morreu no banheiro. A gente tem o Khal Drogo morreu porque ele usou as ervas da feiticeira lá que acabou infeccionando a ferida dele. Então tem várias mortes assim, e o Bran, né? Eu vou me pôr de isca, vocês me protegem. Morre. A grande verdade é que assim, com a exceção de alguns personagens, eu acho que qualquer um pode morrer nesse episódio. Esses personagens que eu acho que não vão morrer é porque eles têm algum motivo ainda, tem alguma coisa na história que segure eles, não porque eles sejam bons ou não. Vamos falar desses personagens que eu acho que vão sobreviver. A gente tem Jon Snow e a Dany, né, porque eles são os personagens principais dessa história. Um dos dragões, e aí eu arrisco dizer que seja o Drogon que sobreviva a essa batalha. A gente tem a Arya, porque ela ainda tem aquela lista de inimigos que ela quer derrotar, e também tem que encerrar aquele arco porque ela fugiu de Bravos, né? Ela teve o treinamento lá para se tornar uma assassina sem rosto. Ela fugiu de lá e isso não encerrou essa história. Então eu ainda acho que ela vai ter, por esses dois pontos de trama, ela vai continuar viva nesse episódio. A gente tem também o Sam, que eu acredito que vai ficar vivo, porque pelo menos até o momento ele é o único que vai poder provar que o Jon é um Targaryen, né? Não é um bastardo do norte. E a gente tem o Tyrion, que também foi um personagem muito importante. O Tyrion e o Jaime, eles estão muito envolvidos na história dos Lannister, que é uma coisa que vai ser finalizada muito provavelmente nos últimos capítulos. Então eu não acho que eles morreriam agora. Talvez um dos dois. Arrisco a dizer que os dois se saem vivos desse episódio. Mas e aí? O que você acha? Qual que é a sua lista de previsão? Quem que você acha que vai morrer? Quem que você acha que tá a salvo? Deixa nos comentários abaixo. E se você gostou do vídeo, deixa um joinha aí pra gente, que vai ajudar muito o canal. Beleza? Valeu, galera!
E você pode clicar aqui para ver a minha análise do último episódio, ou você pode clicar aqui para estar vendo a minha análise sem nenhum spoiler de Vingadores Ultimato.